Olá! A Mostra Artística Identidade Cultural, edição 2021, traz artistas de Balneário Camboriú para nos apresentarem seus perfis, suas artes e suas inspirações. A Mostra Artística tem o recurso emergencial federal da Lei Aldir Blanc, através da Fundação Cultural de Balneário Camboriú, Santa Catarina. O riso é tão importante para a nossa vida quanto a inteligência ou a criatividade. Rir nos torna mais inteligentes, criativos e saudáveis, segundo o neurocientista cognitivo Scott Wins. Hoje a nossa mostra artística traz uma dupla de atrizes, a Bruna Pierami e a Monique Neves, que formam a Cia As Mariadas, com as palhaças Soli e Sorella. As duas têm histórias para nos contar e nos fazerem rir. Lembrando novamente que às 21 horas, dentro da nossa mostra e deste mesmo canal, teremos Dagmar Castro nos apresentando o cinema de BC. Hoje com o filme Higino Pio, Verdade Revelada. E agora vocês ficam com As Mariadas. Mostra Artística Mariadas, take 1. Meu nome é Monique Neves. Eu sou a Bruna Pierami, Produtora cultural, cantora, professora de teatro, instrumentista, atriz. E eu sou palhaça. Eu sou palhaça. Take 2. Eu comecei a fazer teatro em 2010 com o diretor de Balneário Camboriú, Júlio Batschauer. Foi onde eu encontrei a oportunidade de estar praticando teatro, né? Não de uma forma profissional inicialmente, de uma forma mais amadora, mas foi onde eu me encontrei como ser humano. Né? Eu estava passando um momento de depressão e a arte e o teatro foi o que me levantou, né? Que me trouxe a vida novamente. Comecei a estudar música muito novinha, né? Com 9, 10 anos eu já estava estudando. E foi, né? A coisa fluiu muito bem. A convite do Grupo Ensemble, eu fiz o meu primeiro espetáculo já sendo palhaça, né? Então foi onde eu comecei esse estudo da linguagem e começou a nascer a Sorella. E com o passar do tempo eu fui fazendo alguns espetáculos, estudando, né, com alguns mestres da palhaçaria, me aperfeiçoando, até que eu conheci a Bruna. Eu comecei da área da música, fui convidada para um musical, inclusive com o Júlio Batschauer. De lá conheci a Monique e a gente começou a fazer esses trabalhos juntas e veio essa ideia, né, com a palhaçaria. E aí veio os cursos, os estudos, os treinos e aí surgiu. Com os estudos de palhaçaria, a gente percebeu que essas duas palhaças, essas duas personas, Soli e Sorella, são extremamente loucas, extremamente malucas e tudo mais, né? E aí a gente, pensando nessa nossa vivência em relação com o mar, eu nasci na cidade vizinha, Itajaí, mas sempre tive relação com as praias daqui do litoral. E essa loucura de se ser humano, essa loucura de se ser palhaça, veio a calhar esse nome Mariadas, né, de tontura, né, do balanço do mar, do balanço da vida. Então a gente quis relacionar isso, né, as palhaças, a Soli e Sorella, com essa maresia, né, esse balanço da vida, esse balanço do mar. E como a gente está aqui em Balneário Camboriú, né, numa cidade abençoada com esse mar maravilhoso, a gente uniu tudo, juntou todas essas ideias. Eu costumo brincar assim que eu nunca trabalhei com outra coisa, a não ser com arte, né, vindo da música. E aí juntar isso na palhaçaria deu super certo. Mas também tem essa parte pedagógica, né? Então eu comecei a cantar, comecei a fazendo as aulas, depois eu me tornei professora. Isso é bem forte, é uma parte bem importante, né, da minha rotina, da minha vida mesmo, assim.
E eu consigo conciliar. Às vezes dá um nó, né, na cabeça, assim. Meu Deus, eu não vou dar aula, vou só, vou só cantar, vou só atuar, vamos fazer só... Mas eu acho que alimenta muito, né? É você passar esse ensinamento, passar essa vivência, também alimenta a nossa prática. Então, é bem forte, assim, nessa parte. Eu mais da área de música e a Monique mais na parte de teatro, né? De aulas, né? Como professora, assim. Então, alimenta bastante, né? Em contrapartida de todos os benefícios que eu tive na vida, eu me sinto no dever de também oportunizar para as pessoas esses momentos, né? Independente da idade. Hoje eu trabalho muito com o público infantil, com os adolescentes, e mesmo com pouca idade, eles também têm os conflitos deles e também encontram na arte um motivo maior de vida. Nós temos uma escola que se chama Primo Atto, né? Em italiano, que significa primeiro ato. Como a gente é apaixonada pela linguagem infantil, né? No palco mesmo, terminava os espetáculos, vinham as crianças enlouquecidas e as mães, vocês dão aula de teatro? Vocês dão aula de teatro? Não. Era bem recorrente, assim, essa ação, né? E aí eles pediam indicação também. Mas vocês sabem onde tem, que a minha filha se interessou, meu filho, a gente queria colocar numa aula de teatro? Não, porque é muito difícil a gente encontrar aqui na região esse tipo de preparo, né, de profissionais que queiram trabalhar com essa faixa etária, porque é uma linguagem específica, é diferente de se trabalhar com um adulto, né? Temos grandes cursos, né, na região aqui, né, o pessoal de Itajaí, aqui em Balneário também, né? Sempre tem formação mais para adulto. Isso, foi onde a gente começou a pesquisar, estudar, se aprofundar nessa linguagem específica para crianças e adolescentes, o ensino do teatro para crianças e adolescentes. E então a gente, em 2014, funda a Primo Atto com esse intuito da formação não somente de atores, mas de seres humanos principalmente. Desenvolver suas habilidades humanas, né? Quer perder uma timidez, quer ter mais habilidade na comunicação, de se relacionar com o grupo, de respeitar o próximo, de saber a sua vez de falar, de saber a sua vez de ouvir. Não é fórmula mágica, até porque se trabalhar habilidades humanas não é de uma hora para outra, né? Eu tenho braço, eu tenho perna, eu tenho dedo, sabe? Habilidades finas, a gente trabalha, o olhar, olha para o lado, olha para o outro, o se expressar. Eles começam a descobrir, né, pequenas coisas do corpo deles e habilidades deles que antes eles não percebiam, porque estavam aqui, né, hipnotizados nas tecnologias. Então, nesse momento do teatro e da aula e da arte, que eles começam a se conectar com eles mesmos e com os outros humanamente, né? Humanamente, não tecnologicamente. Claro que se mais para frente, dali, né, desse berço, surgirem, né, artistas, nós também vamos ficar muito felizes e estão surgindo, né? A inspiração é essa vontade mesmo de falar daqui, né? De se sentir parte, de fazer o nosso trabalho espalhar por aí um pouco da vivência, um pouco da cidade. Vem das nossas inquietações, né? Nossa inquietação como seres humanos, como artistas, como palhaças, né? Então, assim, a princípio, o nosso trabalho, a gente começa a pensar o que está nos incomodando e que forma a arte pode transformar. Que a arte pode trazer esse mundo melhor, talvez um pouco melhor do que nós temos hoje na nossa realidade, né? O espetáculo de palhaçaria, ele tem isso, que a relação com o público, ela conduz muito o andamento do espetáculo, porque a gente precisa dessa relação com eles. A gente conseguiu se conectar e isso é a cereja do bolo do espetáculo de palhaçaria, né? É um momento meio mágico, assim, eu acho. O riso é um elemento importante na palhaçaria? Mas não é o mais importante, né? O importante são as conexões. Quando o palhaço tropeça e o público ri, é porque um dia ele já tropeçou e ele se reconhece ali. Então, é aí que está o riso, né? No reconhecimento. Nossa,
ele errou, eu também erro e tá tudo bem, né? Ninguém se julga, é esse espaço, né? O palhaço expõe o que ele realmente é. E é aí que a gente encontra a magia, né? De se ser palhaço e de transmitir para as pessoas esse ser humano que elas são, que é incrível, que tem as suas falhas, que tem os seus defeitos, mas também tem as suas qualidades. Então é isso. Soli e Sorella, apesar de ter uma sonoridade parecida, foram construções diferentes, né? Em momentos diferentes e com propósitos diferentes. Eu sou a palhaça Soli, Soli de mãe, Zenton de pai, Soli Zenton. E eu sou a palhaça Sorella com 2 L's, com 2 L's. Quando a gente tá numa cena mais teatralizada, né, mais teatrão, aí a Monique é mais firme, eu sou a mais bocó, assim, porque eu ainda tô meio na área. Mas a gente tem um espetáculo, por exemplo, que é o Bailinho, que é só música. E a música é a minha praia. Aí é a praia dela. Então aí muda, porque aí ela vai tocar, ela toca toda fora do tempo. Aí eu sou desastre. E eu tocando e tentando organizar a coisa, e não funciona. E aí a coisa inverte. Então vai mudando mesmo. Até porque nós, como seres humanos, a gente não é uma coisa só. Tem momentos que a gente tá mais tranquilo, tem momentos que a gente tá com a pilha toda. Então a gente brinca com essa humanidade delas. E tem a coisa do palhaço da identidade, né? Então, na palhaçaria, alguns espetáculos, eles surgem de uma necessidade sua, né? De, por exemplo, o nosso espetáculo, que a gente já rodou bastante, o Avoando e Cantando e Seguindo o Coração, surgiu de um momento que a gente estava alucinada de trabalho e acabou aparecendo isso em cena. Isso é um lado para se construir um espetáculo, mas o lado da identidade para o palhaço é muito importante. E a gente estava meio... ele não estava aparecendo tanto. E aí quando vem dando na nossa cara, assim. Chegou num determinado momento que isso começou a nos incomodar, principalmente a Monique sempre trazia essa questão, né? Nossa, mas a gente tá aqui no litoral, a gente tá aqui e a gente não tem nada na nossa vivência. E aí começou a dar esse start pra gente de uau, a gente tem um monte de coisas aqui, vamos entrar de cabeça nisso. E começou a fazer sentido, assim, nome. E exatamente com esse intuito de levar a identidade litorânea aqui de Balneário Camboriú, né, as histórias dos pescadores, como é que a gente vai deixar de fora tanta riqueza, né, que a gente tem, a pegar um pouco, né, de história de um, da história de outro, e a gente trouxe aqui para vocês hoje uma história que fala um pouco da Praia de Laranjeiras, né, aqui de Balneário Camboriú. E também uma outra história, uma lenda sobre o Morro do Gavião, que também é aqui da cidade de Balneário Camboriú, ali o famoso Bico da Teta. E essas palhaças vão explorar um pouco de lendas que tem a ver com essa região, com o mistério, com o mar, com o monte, né? E com a natureza aqui da região de Balneário Camboriú. Ela fala tão bonito, né? Não, eu falo com paixão, na verdade. Estou emocionada. Posso falar? Pode. Te amo. I love you. Oi, Sorella. Oi, Sorella. Oi, Sorella. Oi, Sorella. Oi, Soli! Como vai, garota? Uhul! Nossa, que exagero! Pra que gritar desse jeito?
É porque você tá longe! Ô, Sorella, Ei. tira esse binóculo. Ah, Soli, como você chega rápido, né? Rápido. Ô, Soli, onde é que você tava? Adivinha? Eu passei o dia inteiro na praia de Laranjeiras. Na praia de Laranjeiras, eu adoro praia. Ai, o dia inteirinho tava uma delícia, uma delícia. Inclusive, eu sei uma história muito legal da praia de Laranjeiras. Sério? Sério. Me conta. Conto. Me disseram que há muitos e muitos anos atrás, lá na praia de Laranjeiras, em Balneário Camboriú, a maravilha do Atlântico, muitas crianças adoravam brincar na beira da praia, ali no mar. Elas chegavam na praia e logo já pisavam os pés na areia quente. Ai, 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 ai. Aí elas corriam pra água, chegavam lá no mar e... Elas faziam xixi? Não, Soli! Elas botavam os pés nas águas geladas do oceano. Era um alívio pro corpo e pra alma. Ai. E aí? E aí que elas mergulhavam no mar. E elas nadavam. Rodopiavam. Pulavam e jogavam água pra cima. E era uma chuva refrescante sobre as suas cabeças. E aí? E aí, me disseram que nas noites de lua cheia, nenhuma criança podia brincar perto do mar. Por quê? Elas não sabiam. Simplesmente não podiam. Quando anoitecia lá no céu, todas as crianças deveriam voltar para sua casa e não sair de lá até que amanhecesse. Porém, um dia... Juca, um dos meninos da região, muito levado e curioso que era, resolveu fazer uma combinação com todas as crianças que ele conhecia. Ô, galera, essa noite nós vamos pular a janela de casa e a gente vai se encontrar lá pertinho do mar. Só pra ver o que vai acontecer. E assim foi. Passou-se um tempo. Tic-tac, 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 tic-tac. E finalmente chegou o dia da lua cheia. Ah, não, peraí, Sorella. Essa foi? história não tá fazendo sentido. Como não? É assim, ó. A lua só vem de noite, ela não vem de dia. Como é que chegou o dia de lua cheia se a lua só vem à noite? Porque é à noite que é a lua de lua cheia. A lua não vem de dia, porque de dia vem o sol. Tá bom, Soli, tá bom, chega. Entendeu? Entendi. Que bom. Vamos de novo, então. Chegou, então, a noite de lua cheia. A lua começou a subir lá na praia de Laranjeiras.
E quando a lua se mostrou inteira no céu e a sua luz refletiu na água do mar, Juca e as crianças chegaram na praia e puderam ver, sentada na areia, uma linda moça com um vestido longo, verde água, que cobria suas pernas em direção às ondas do mar. Juca, teimoso e levado que era, resolveu chegar bem pertinho da moça. E ele foi chegando. Devagarinho, as crianças observavam assustadas, até que a moça virou para a Juca com seus olhos grandes e verdes. Todos se assustaram. E foi então que a moça viu que tinha muitas crianças na areia da praia. E ela começou a cantar uma linda canção. Balão, 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 balão. Juca e as crianças começaram a mexer os seus braços, balão, balão, como se fossem ondas do mar. Balão, 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 balão. E quando as crianças já não aguentavam mais, balão, balão, a moça começou a cantar uma outra canção. Balão, balão, patum, 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 patum. E as crianças começaram a marchar, batendo seus pés na areia, como se fossem soldados para a batalha. Quando as crianças não aguentavam mais, a moça começou a cantar uma outra canção. Tibum bum bum, 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 tibum bum bum. E imediatamente as crianças começaram a mexer o seu bumbum de um lado para o outro, como se fosse o vento que soprava. E quando elas não aguentavam mais aquela canção, Juquinha, curioso e teimoso que era, mesmo enfeitiçado, ele tentou chegar bem pertinho da moça. Bem pertinho, bem pertinho. E quando ele estava quase chegando, a lua, de repente, se apagou no céu, com um imenso trovão. As crianças se assustaram, pararam de dançar e olharam para o alto. O feitiço terminou. Quando olharam para a moça, ela pulou no mar e logo uma linda cauda de peixe apareceu, sumindo nas águas escuras. Quando tudo acabou, as crianças correram para a segurança dos seus lares. E me disseram que depois de algum tempo, as crianças descobriram que, na verdade, aquela moça era uma sereia. A sereia Janaína, que enfeitiça crianças em noites de lua cheia. E dizem também que até hoje, se alguma criança for na praia de Laranjeiras em noites de lua cheia, ela poderá encontrar Janaína na areia da praia, ou então escutar o seu lindo canto, com o som de muitas águas, tentando enfeitiçar crianças na maravilha do Atlântico. Balão, 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 balão.
Balão, 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 balão. Balão, 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 balão. Nossa, Sorella! Eu adorei essa história! Eu também adoro essa história da Janaína, da Praia de Laranjeiras. Nossa, muito legal! Eu não Legal, né? conhecia! Eu também, quer dizer, eu conhecia, mas eu também adorei. Ô Soli, você sabe de onde que eu vim agora? Da onde? Você não vai acreditar. Eu fiz uma trilha. Sorella fazendo trilha! Fiz, eu sou fitness. Aonde? Lá no Morro do Gavião. Eu sei onde fica esse morro! Esse morro não é aquele que a gente vê quando tá chegando na cidade? Isso. Aquele que tem o bico da... teta! Bico do quê? Bico da teta, Sorella! Ai, para, Soli. É bem lá em cima, quando fica bem alto, a gente vê a cidade toda. Ah, sei onde fica. Eu tava lá, ó. Então, eu tenho uma história bem legal de lá. Conta pra mim. Conto. Me disseram que antigamente, mas bem antigamente, lá no Morro do Gavião, tinha uma aldeia de índios. Que legal, Soli. E nessa aldeia vivia um índiozinho muito querido por todos. Era o índio Cambu. Cambu gostava de fazer um monte de coisa, um monte de brincadeiras. Mas o que ele mais gostava mesmo era de fazer trilhas pelo morro. Ele ia trilhando, trilhando e abrindo os caminhos. E nos caminhos ele ia se encontrando com os animais e ajudando aqueles mais indefesos. Os animais adoravam Cambu. Tinha todos os tipos. E Cambu, quando cresceu, se tornou o grande protetor da mata e dos animais. Ele pensou, eu vou criar um jeito dos animais saberem por onde eu ando e assim eles vão se sentir mais seguros. Quando o Cambu queria ir para o lado direito do morro, ele fazia e todo mundo sabia que ele estava lá. Quando o Cambu queria ir para o lado esquerdo do morro, ele fazia e todo mundo sabia. Quando ele queria ir lá embaixo, no pé do morro, ele fazia e todo mundo sabia que ele estava lá. E quando ele queria ir lá em cima, lá no pico da teta, ele fazia auí! 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 Me disseram que certa vez homens maus, aqueles invasores de território, quiseram invadir o morro e colocar fogo para construir casas, prédios e a cidade inteira. Nossa, E aí, Soli, o que aconteceu? o fogo foi enorme e Cambu, quando viu aquele grande incêndio, ele ficou desesperado e ele só pensava em como salvar os animais que estavam ali. Ele pensou e resolveu se comunicar com eles. Então ele começou a fazer e todos os animais correram para a direita do morro. Só que lá já tinha muito fogo. Então Cambu começou a gritar e todo mundo correu para a esquerda do morro. Só que lá também já tinha muito fogo. E foi aí que Cambu fez
E todo mundo tentou correr lá pra baixo do morro. Só que lá foi onde o incêndio começou, não tinha como passar. E foi aí que Cambu, num momento de desespero, fez auí! E todo mundo foi correndo pra cima, lá no alto do Pico da Teta. E assim, Cambu conseguiu levar todo mundo em segurança bem lá pro alto. Só que o incêndio era muito grande e Cambu tentou apagar. Só que sem querer, Cambu acabou queimando a palma das mãos. Ai! Ai, 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 ai. E ele ficou com grandes cicatrizes que ficaram parecendo as trilhas que ele fazia quando era criança. Ai. Cambu então pensou, vou cantar para a Manassi. A Mana quem? A Manassi, a deusa da chuva. Ah, tá, Manassi. Para que ela mandasse muitas águas para acabar com o incêndio. E assim aconteceu. A Manassi mandou água do céu que apagou o incêndio e refrescou as mãos de Cambu. Começou-se a formar, então, um grande nevoeiro. Que se misturou à fumaça que tinha no morro. Esse nevoeiro mágico transformou Cambu em imortal. E ele virou para sempre o grande protetor do Morro do Gavião. Cambu, naquele dia, desapareceu no nevoeiro. Me disseram, Sorella, que toda vez que tem nevoeiro na cidade de Balneário Camboriú, e olha que tem muito, hein? Tem muito nevoeiro em Balneário Camboriú. A gente não consegue nem ver o pico dos prédios. Não, vem tudo do mar, assim, ó. Dizem que é Cambu que veio para proteger a mata e os animais, que ele tá por aí. Que legal, Soli. E me disseram também que todo mundo que nasce com riscos nas mãos, iguais às cicatrizes de Cambu, iguais às trilhas que ele fazia na mata, essa pessoa tem a missão de proteger a natureza. Nossa, Soli. Adorei a sua história também. É muito legal, não é? É muito legal morar aqui em Balneário Camboriú, Eu né? adoro morar aqui, Sorella, eu Nossa, adoro. tem a Janaína da Praia de Laranjeiras. Aham, tem o Cambu, tem o Juca. Tem o Juca. Eu adoro Muito ele. legal. Soli, Falando nisso, tá na hora da gente ir embora. já tá na hora. Ih, daqui a pouco vem a lua cheia, hein? É, eu não hein, quero credo. ficar na rua, né? É, vambora, vambora. Ô, Soli, Oi. o que você acha de amanhã a gente ir pra praia? Não, vamos pra trilha. Não, pra praia. Trilha. Praia. Trilha, Soraya, trilha. Vamos pra trilha. Olá, estamos aqui novamente na Mostra Artística, trazendo os filmes produzidos pela galera do audiovisual aqui da cidade. E o filme que a gente tem hoje é um documentário. E é um documentário de uma grandeza gigante,
porque ele traz na narrativa dele não só uma pesquisa, foi feito pelo jornalista Robson Dias, que é um jornalista investigativo de uma grandeza narrativa fantástica. E o Higino Pio conta, esse documentário conta a história do nosso primeiro prefeito da cidade, morto pela ditadura militar, né? Lá, toda aquela investigação, a gente conversou com diversas pessoas que estavam parte daquele processo pontual da nossa história. Então é um filme que tem uma riqueza histórica muito importante, com depoimentos de pessoas de fora da cidade que estavam parte e que vêm trazer para vocês essa parte da nossa história que não estava revelada até esse filme e que ainda guarda muitos mistérios. Fiquem com Higino Pio, A Verdade Revelada. Balneário Camboriú é uma cidade fantástica. Este pequeno trecho de terra no litoral de Santa Catarina tem histórias que vão além das suas belezas naturais. E eu sou só mais um destes que, depois de passar um verão por aqui, decidiu fixar residência e também buscar um certo lugar ao sol que eu tanto ouvia meus pais falarem ainda quando eu era adolescente, lá no interior do estado do Rio de Janeiro. Aportei nesta terra banhada pelo mar e abençoada pela natureza aos 16 anos. Hoje, 15 anos depois, vejo que sou mais um dentre tantos que se apaixonaram por este lugar. Tantos e tantos de diferentes nacionalidades e regiões também aportaram neste balneário e constituíram, quem sabe, o maior misto multicultural deste estado. Porém, ao longo destes anos, não foram poucas as vezes que ouvi sobre Balneário Camboriú ser uma terra sem raízes, como se o município não possuísse um princípio, uma cultura originária e personalidades históricas que tivessem dedicado a vida para o desenvolvimento do que hoje ele é. E neste contexto, daqueles que construíram mais do que prédios nesta cidade, descobri a história de Higino João Pio, o pai dos pobres. E ninguém seria melhor para começar a contar esta história do que quem vive todos os dias todas as histórias da cidade, um historiador nativo e que, além das pesquisas, viveu ainda quando criança no entorno destes acontecimentos. De direito, formalmente, diz que ele nasceu em Itapema, mas parece que é a região ainda de Balneário Camboriú. Chegou o tempo que a própria Itapema pertenceu para Camboriú. E essa região ali onde ele nasceu, na divisa entre os dois municípios, de Mato Camboriú, Ilhota, ali onde é a região do Plaza, me parece que ele nasceu por ali. Era o Seu Pio, como era conhecido popularmente aqui, principalmente pelo povo lá da Barra, do Estaleiro, do Mato Camboriú, porque ele, na verdade, ele se radicou em Blumenau há muito tempo, veio para Balneário Camboriú, mas ele é de origem ali de Itapema, filho de família de Itapema, e dizem até que ele era do Mato de Camboriú, né? Então Pio era uma pessoa muito popular, era muito bem quisto com os pescadores. Essa relação que ele tinha com todos, né? Independente se era rico, se era pobre, se morava aqui no centro, se morava na Barra, isso não fazia distinção. Ele tratava todos da mesma forma, entendeu? Não tinha a prefeitura em casa, na rua, ele estava sempre sorridente. Tratava tudo que nem um filho. Ninguém reclamava dele. Chegou o Seu Pio. Aí eles eram pequenos. Seu Pio chegou, era bala para todo mundo, as criançadas eram pequenas, a bala para todo mundo. Seu Pio chegou, onde é que ele chegava? A festa já feita. A criançada mesmo agarrava ele. Quando ele ia lá no bar dos pioneiros, nós era pequeno também, eles para lá, ele tinha uma rural, chegava lá, que ele parava, ele disse, isso aqui não era festa.
Quer dizer, era gente boa. Todo mundo gostava, não tinha que ninguém gostava. As crianças mesmo, nós, Papai Noel para nós. Quer dizer. Então isso mostra bem a simplicidade dele, o relacionamento que ele tinha com todos. E sob esse mesmo teto dele, morava o menos abastado e morava depois também, no mesmo período, morava o Sérgio Dudalina. Então em 67 e 68 eu morei efetivamente na casa do seu Gino João Pio, que ficava na Avenida Central, que era uma parte do Hotel Pio, e na casa deles eu dividia aposentos, eu dormia dentro da casa, almoçava com eles, na mesa deles, e foi assim uma segunda família. O seu Gino era uma pessoa caridosa, pessoa brincalhona, pessoa alegre, e via nele realmente uma referência, né? Já que meu pai estava longe, em Luiz Alves, e aí começou a minha convivência com a família Pio. E onde é que ele ia? Ô Daci, vamos comigo? Não passa Pio, tem de fazer mesmo dele, vamos na fazenda, vamos sair, vamos. Aí você sempre ia com ele, ele nunca me deixava sozinho. Sou Pio, você vai onde? Vou ali em Itapema. Vou com o senhor, vem, vem. Já me levava junto com ele, sempre assim, era um pai. Uma das famílias que a gente tínhamos amizade ali com diversas famílias, e uma delas era a família do seu Pio. E então eu adorava ir lá na casa do seu Pio, e eles eram amigos dos meus pais. A gente ia lá fazer visita, sentava na cozinha, tinha uma cozinha comprida assim, que a dona Amélia fritava bolinho de chuva, a gente ficava comendo bolinho. Eu lembro do João Jorge e da Eliana. Aí é quem eu lembro, se tinha mais eu não lembro. E então era assim um lugar aconchegante, agradável, bom, e um lugar de riqueza para os moradores da época, que eram pescadores. O seu Pio era um grande capitalista. Que eu saiba, ele era um homem muito trabalhador. Chegou inclusive a trabalhar em empresas, Itajaí, parece que Blumenau, alguma coisa assim. Mas em Balneário Camboriú, ele se firmou mesmo como hoteleiro, embora ele teve também uma imobiliária, chamava-se Imobiliária Marisol, e em sociedade com Remáculo Fischer e Clésio Simas. Depois esses dois últimos venderam para a família de la Torre, o Eduardo de la Torre, que foi um dos grandes construtores da praia de Camboriú nos anos 60. E como hoteleiro e como um bom administrador, ele se deu bem na vida, no trabalho e tal. É um multi-investidor, em qualquer coisa que ele empreendia, ele se dava bem, né? E até pelo contexto da pequenez da praia, me parece que ele era tido como um homem rico, sim, até muito antes de ser político. Antes de ele ser político, nós tínhamos comércio, né? E ele tinha um transporte de mercadoria, né? Transportador de caminhão naquela época, né? Transportava cebola naquela época, café, batata, essas coisas assim, né? Do estado para o outro, né? Então ele já tinha aquele trabalho dele, é que ele investia em Camboriú, em Balneário, né? Em Itapema, nessa região nossa aqui, mas o nosso hotel nós fizemos em 1961, acho que foi, ou 1951, uma coisa assim. Edifício Pio, de apartamentos dotados de todo o conforto e alugados para a temporada. São 10 apartamentos completos, com 26 quartos simples, todos modernamente mobiliados. Um restaurante anexo proporciona cardápio regional e internacional. O barzinho junto ao restaurante para os equipes de praxe. Sala de estar, regiamente mobiliada e para uso exclusivo dos hóspedes. O proprietário é o senhor Higino Pio, velho morador de Camboriú. Higino João Pio, ele tinha uma personalidade muito forte.
Era um homem inteligente, apesar de pouco estudo, mas ele tinha uma visão comercial muito grande, empresarial. Ele era comerciante, quando eu conheci, há muitos anos atrás, ele tinha uma loja assim que hoje seria um mercado de gêneros alimentícios, muito forte na época, que o turismo naquele tempo já era bastante divulgado e balneário bastante frequentado. E ele tinha uma filosofia, ele diz, olha, porque existe uma coisa que não se constrói mais, é terra, ele dizia. Então qualquer terreno, uma grota de espinho, se aparecer para tu comprar e se for barato, tu compra que um dia vai valer. Porque quando Deus fez o mundo, ele fez. Agora, apartamento, casa, ele pode fazer mais e menos e tal, mas terra não. Então ele tinha uma filosofia assim bem dele, assim, né? E foi um conselheiro. Eu, inclusive, comprei muita coisa por influência dele, por orientação dele. E ele sempre está muito preocupado em orientar a gente. Meu nego, está faltando alguma coisa, o seu Pio pode te ajudar nisso, naquilo, independente da parte política e administrativa. Então a gente tinha uma afinidade muito grande. Era comum ele chamar de querido, meu filho, né? Aí veio no diminutivo, por exemplo, ele chamava muito para mim de Jorginho. Jorginho, vai lá na Casa Silva comprar isso. Ele dizia para dona Amélia, Amélia, manda o Jorginho lá comprar isso. Porque era comum também os hotéis fechar em março por não ter movimento e abrir a temporada, mas alguns funcionários continuavam. E eu e a minha mãe era um dos que continuavam. Então a minha relação com o ex-prefeito Gino João Pio, ela foi assim minha plena formação de criança, um pouco da adolescência, e senti nesse homem que ele era diferente. O senhor Gino Pio começou a dar sinais de prosperidade, de bom administrador, e essa fama corre rápido numa comunidade pequena como a nossa. E todo mundo já apontava, o Pio é que devia ser o prefeito. Né? Então ele começou naturalmente a nascer essa candidatura de prefeito. Né? A gente já tinha esse sentimento de que essa cidade ia crescer, já havia uma expectativa de crescimento e que a gente precisava de um administrador, né? desse cara com tino empresarial, porque até então os nossos prefeitos tinham sido nomeados por interesse do governo e tal, não era aquele cara dos nossos sonhos. Né? E o Pio, acho que era a maior liderança empresarial, estava saindo como a maior liderança empresarial dessa pequena comunidade. Eu acho que isso foi fator preponderante para que o povo naturalmente escolhesse esse homem para ser o prefeito da cidade. Na época, a política aqui já era muito acirrada, os debates. Existia a UDN, União Democrática Nacional, e o PSD, o Partido Social Democrático. E em seguida vinha o PTB, eram os três mais fortes. E Gino João Pio participava da União Democrática Nacional, da UDN. E, em vésperas de eleições políticas, já o Pio era comerciante, mas um homem muito bem quisto, muito forte na cidade. Ele procuraram o Gino João Pio, tinha condições plenas de se eleger prefeito. E aí, naqueles debates todos, os quiprocó todos, levaram o Gino João Pio para o PSD. Imagina, se já era acirrada na época as brigas políticas, tirar o Gino João Pio da UDN para o PSD, então era um pé de guerra. Ele não gostava de falar em público. Aliás, ele nunca usou o palanque ele sempre pedia que alguém falasse por ele. Ele, numa roda de amigos, ele conversava, batia papo, mas ele era muito tímido, ele não falava em público. Ele não era um bom orador. Ele era bem simplório, assim. O seu Pio era uma pessoa que não... Ele era mais simpático, mais popular do que... Então, por isso, ele tinha dificuldade, ele não queria. Ele dizia, não, eu não sirvo para isso e tal, não sei o quê, mas
dada a insistência dos amigos, que ele era talvez a única pessoa que pudesse vencer as eleições aqui contra o opositor da ISO dele. Pela influência dele que ele tinha de relacionamento, né? Era um cara que transitava bem em todas as áreas, né? Assim, da população nossa aqui na época, né? Porque na primeira eleição nós tivemos 1.800 eleitores só, né? Então, ele era um cara que transitava bem em todas as áreas, não tinha assim atrito com... Era uma pessoa bem popular, ele não era político profissional, não era político, ele era um comerciante, um cara de visão. E aí a gente, quando foi... Quem é o nosso candidato? Ele era muito amigo do Newton Cooker, que era o deputado nosso. E aí, como aqui Balneário era um reduto muito forte da UDN, então nós, né, um grupo, eu na época já fazia parte, tinha 20 anos, fazia parte da ala jovem do PSD, já era eleitor, pela primeira vez votei, e resolvemos fazer um movimento para lançar o seu Higino Pio como candidato. Ele não queria, realmente, mas aí, dada a insistência dos amigos e o apoio, ele aceitou ser candidato e venceu a eleição com, me parece, 81 votos. E ele pegou na emancipação, foi o primeiro prefeito eleito. Então tinha tudo por fazer. E o problema sério, que já tinha muita gente e faltava água, problema da Atlântica e escolas, e já nasceu grande, prematuro, né? Balneário Camboriú. Botou escola em tudo quanto é lugar. A primeira coisa que ele fez foi botar escola em tudo quanto é lugar, né? Ele era uma pessoa que não era letrado, não era comerciante, né? Não tinha o primário só, não tinha nem segundo grau, nada, mas era um cara que sabia das necessidades. Primeiro já fez um posto de saúde, já em seguida, né? Das coisas que eu recordo, assim, com muito carinho, era o 7 de setembro. Porque no 7 de setembro, além da preocupação dele durante todo o ano, no 7 de setembro a preocupação dobrava, porque ele queria que as crianças desfilassem, ele gostava, que era um prazer para ele o desfile na cidade, as crianças bem bonitas, com certeza, né? E a preocupação dele com a alimentação das crianças naquele dia. Esse espaço aqui era uma escola isolada. Foi a primeira escola da comunidade, escola isolada Mata de Camboriú. Meu pai estudou aqui, eu estudei aqui, meus filhos e 2 netas. Aquela escola era sempre em casas alugadas. Eu estudei nela em casa alugada, no nome dela em casa alugada. Quando o Higino Pio foi prefeito do município, ou seja, o primeiro prefeito eleito pelo povo, o Higino Pio construiu aquela escola ali, o Higino construiu escola no Estaleiro Grande, o Higino construiu escola na Barra, no Morro do Boi, o Higino construiu escola em tudo quanto foi bairro. Foi muito importante. Eu acho que ele deu o começo daqui de Balneário, entendeu? Ele que começou a fazer a cidade crescer, foi ele que começou. Ele fazia as coisas, vai lá, faz devagarzinho, mas sempre honesto, nunca enganando o pessoal, sempre fazia. Por isso que a cidade foi crescendo devagarinho, foi indo, até hoje, cada vez está crescendo mais, mas o começo que começou foi... Você não sabe nem o que é essa obra do Muro de Arrimo. Isso tem 4, 5 metros de profundidade, esse muro aí, na Atlântica. 6 quilômetros, ele fez, em 2 anos ele fez o Muro de Arrimo de 6 quilômetros, com mutirão, com ajuda do governo do estado, com dinheiro do município, toca e vai, fez o Muro de Arrimo que deu condições de fazer a Avenida Atlântica, né? Senão não teria condições, né? Ele não tinha problema para administrar, e ele era muito amigo de um deputado estadual da nossa região, que chamava-se Newton Cooker, e eu, na época, né, eu inclusive fui junto, né, com o Pio e com o Newton Cooker, no governo, que ainda não tinha assumido o Ivo Silveira, era o Celso Ramos, o governador, pedi ao governador que ele intercedesse para que nós conseguíssemos, aqui o município conseguisse colocar água, que não tinha água, né? Tinha, mas era particular só. E aí foi onde
O primeiro ato do governo Pio foi ele conseguir que Balneário Camboriú tivesse água através da companhia, que não, acho que não era a Casan ainda, era outra companhia de água do Estado. O Pio se mostrou tão dinâmico quanto empresário. Aliás, parece até que ele impôs uma política empresarial, né, como bom administrador, que foi surpreendente para um homem que se dizia ter pouca instrução. Ele chegou a fazer uma coisa que até os moderninhos de hoje não fazem. Ele fez um levantamento aéreo fotogramétrico da cidade para fazer o planejamento. Foi a primeira vez que se falou em planejamento. Né? Contratou um avião, fotografou a cidade toda para ver aonde é que iam sair as obras. Né? Fez obras gigantescas, até faraônicas, como o muro de arrimo da praia. Calcula, hoje os prefeitos têm dificuldade de fazer uma ponte. Acham que é muito investimento. Imagina quantos cúbicos de concreto armado foi para fazer 6 quilômetros de um muro de 2 metros de altura, que eu, quando criança, tinha medo de pular dele na praia, de tão alto que era. Mais uma base piramidal embaixo. Só aí foi concreto em metragem cúbica que dava para fazer diversas pontes. Sem contar que ele teve que abrir quase todas as ruas da cidade. As primeiras praças da cidade ele deixou, se ele não fez a praça, mas ele deixou o terreno preparado. A maioria dos terrenos que hoje são públicos foram da época do Higino Pio. Ele foi um prefeito que, sem recurso nenhum, ele fez muita coisa. E eu considero, ainda hoje, com toda a evolução que nós tivemos, de bons prefeitos que nós já tivemos no passado dos anos, mas para mim, ainda hoje, eu considero como o melhor prefeito que teve a cidade de Balneário Camboriú. Seu Higino era uma pessoa boníssima, de uma índole maravilhosa, e era um excelente prefeito. Eu não sei de onde é que veio essa delação, que não correspondia à verdade, né? E que veio para tornar isso tudo tão triste, que seria uma coisa tão boa. Por influência da UDN, que não tinha se conformado, tinha perdido a eleição e queria tal, e entraram com uma representação contra o Higino Pio, que, como nós tínhamos a maioria da Câmara, e era infundada, não teve progresso. Aí eles, não contentes com isso, se reuniram e a pessoa que fazia parte do grupo deles, e que era um sujeito muito raivoso, tinha problema sério com o deputado Newton Cook, que ele era da Fazenda Estadual, né? E perseguia muita gente que não era do partido. Naquela época tinha esse troço, né? Era incrível, né? De perseguir o cara que entrava, perseguia o cara que era da Central PSD, perseguia o cara que era da UDN. E vice-versa, aí o fiscal da Receita Estadual, o outro fulano e tal, olha, vai lá, porque o cara dá, né? E começava esse negócio. E ele tinha um atrito muito grande com o Newton Cook. E o Newton Cook era muito ligado a nós, aqui ao Pio. Ele foi o patrono da candidatura do Pio, da eleição, da emancipação, tudo foi o Newton Cook, que era deputado estadual na época, que era ligado a gente, bem ligado a nós já. Aí é que esse cara disse assim, não, eu vou fazer essa denúncia por outras vias. Aí entrou diretamente no 5º Distrito Naval, né? Que era, na época, a maior autoridade militar de Santa Catarina era a Marinha. Já naquela época, nós já sabíamos quem eram os delatores, nós já sabíamos quem eram as pessoas que tinham feito a denúncia e que a denúncia era infundada. E isso já se falava aqui no Balneário Camboriú. Ele ia fazer uma cirurgia em Blumenau, era um dia quente, ele ia fazer uma cirurgia em Blumenau e foi com o motorista, naquele tempo nós tínhamos uma rural Willis. Aí, quando ele chegou,
com o motorista dele, que já morreu, chamava-se Jurandir. Ele disse, seu Pio está bem trajado, com paletó no braço, o calor era demais, e tinha 4 policiais federais esperando por ele aqui. Já tinham conversado comigo e com mais um lá dentro da prefeitura, com pessoa de destaque na administração. Aí dei as dicas todas, né? E apresentei, não, seu Pio, blá blá, assim, vai chegar. Aí quando ele chegou, ele perguntou a mim, isso aí é seu Pio? Aí eu tive que dar uma de Judas. Né? Eu digo, não, esse prefeito está chegando. Sabe? Aí já cercaram ele, começaram a conversar, e o seu Pio aqui, assim, assado, senhores assim. Aí eles entraram na conversa, os 4, e puseram a ele os motivos todos, o senhor vai, blá blá, até então tá. Ele tinha um jeito de falar muito praiano, sabe? Tá, o seu Pio vai. Os rapazes podem ir, que o seu Pio já vai em casa tomar um banho, que eu vim agora de Blumenau, e eu já vou. O Jurandir me leva lá. Não, você tem que ir conosco. Ele tinha pendurado o paletó na cadeira ali na sala. Ele entrou na cozinha e disse, Amélia, eu vou até Florianópolis, mas já volto. E o rapaz disse, nossa, é rápido, já trazemos de volta. Ele pegou o paletó, colocou e desceu junto com eles. Aquilo me chamou minha atenção. Eu digo, ué, estranho isso. Não apresentaram nada, só na base do... Aí eu fui na sacada. Aí eu vi que era uma caminhonete, essas veraneio, que geralmente era a Polícia Federal que utilizava essas veraneio, né? Mas sem nenhuma identificação. Uma caminhonete que eu via, essa caminhonete é da Polícia Federal. Aí ele embarcou e foi. Que eu tenho memória, na minha região, onde eu morava, no canto da praia, existia um reduto da UDN. E me parece que até em princípio foi meio que comemorado, como é natural acontecer com a oposição. Mas depois, apesar de ser um período curto, relativamente curto para nós hoje, à vista tão longa da história, foram parece que 11 dias, que deve ser uma eternidade para o prefeito. Então, apesar de ser relativamente curto, a coisa foi se estendendo, foi criando uma certa angústia com o passar dos dias. Então, já nesses 11 dias, foram muito angustiantes para a família, e isso acabou contaminando. Ela proporcionalmente foi passando, mesmo nos opositores, foi passando de uma euforia para uma depressão, né? E criou-se aquele clima muito ruim. Foi uma consternação geral, assim, né? As pessoas não acreditavam que aquilo pudesse estar ocorrendo. É que uma pessoa que tinha uma pessoa que tão simples, entendeu? Que tratava as pessoas da mesma maneira. Como é que estava sendo acusada de uma coisa que não tinha o menor fundamento? Todos sabiam que o motivo era político. Este dia para nós ele foi um dia terrível, e os dias que foram se sucedendo. Estávamos em plena ditadura, era uma sexta-feira de fevereiro, final de fevereiro, e a Eliana, o Mário, eu e o Armando íamos jantar em Blumenau. Nós tínhamos as crianças da mesma idade, a minha filha é 3 meses mais velha do que a filha da Eliana só. Eu fui deixar a minha menina em Itajaí para nós irmos jantar em Blumenau, e a Eliana foi comigo. E o Mário ia pegar o Armando lá na prefeitura e ia nos pegar em Itajaí para a gente ir jantar. Quando o Mário chegou lá no final da tarde com a notícia que o seu Higino tinha sido preso. E não só o seu Higino, mas o seu Higino, o Armando e o outro funcionário da prefeitura. Foram presos, levados, não tinha nada comprovado, era plena ditadura, não se podia perguntar isso para ninguém. Não se podia contratar um advogado, nada, porque ninguém aceitava o caso. No começo a gente achava que ia ser assim uma coisa tranquila, e começou um dia, aí começamos a ficar preocupados, né? Aí a gente foi atrás
meu irmão foi atrás de advogado Advogado, em Florianópolis, depois fomos para o Rio para trazer São Paulo ou Rio, né? Não sei. Ligamos para uns advogados criminalistas e coisa. E aí todo mundo com medo, né? Ninguém queria mexer. A mãe foi lá, falou com o Dib Xerém, que era primo dela, né? E era deputado federal na época. Mas todo mundo meio, sabe? Newton Cook fizeram. Newton Cook fez bastante coisa. Mas não tinha o que fazer, né? Não sei se não tinha ou estava com medo, né? Ele estava incomunicável. Na época eu tinha 13 anos, eu estava jogando futebol com uns amigos meus lá na Barra Norte, lá no canto da praia. E aí eu vi aquele meu irmão mais velho, João Jorge, andando para um lado e para o outro, olhando para o lado. Eu fiquei meio assim, porque a gente sabia que o pai estava lá, a mãe estava em Florianópolis, né? E fiquei meio assim, mas aí daqui a pouco ele foi lá, disse que ia para Florianópolis, mas ele ia todo dia para Florianópolis para ver se conseguia falar com o pai, né? Com os meus amigos lá fazendo uma pelada de crianças e jogando em campo de areia. Quando eu vim retornando para minha casa, eu passei na estrada com meus amigos e escutei alguém conversando que o prefeito de Camboriú tinha falecido, né? Quando chegou, depois eu acho que eram umas 10 e pouco, 11 horas, chegou um primo do meu pai lá do Mato Camboriú. Aí ele disse, tu tá escutando a rádio? Eu disse, não tô escutando a rádio. Aí ele disse, tá dando que o prefeito de Balneário faleceu. Aí eu disse, pô, o prefeito de Camboriú é meu pai, né? Aí meus amigos disseram, tá. Eu peguei e vim correndo até em casa, vim desesperado, correndo pela Avenida Brasil, né? E cheguei em casa e, de fato, confirmou a notícia, né? Que era verídica, né? Que eu estava na frente, na Avenida Central, na frente da nossa loja, que era na número 184, quando o César veio e disse, o que aconteceu, César? Eu fiquei sabendo que meu pai morreu. O que aconteceu? Ainda não sei. Ele já chorando, não sei se eu fui um dos primeiros a lidar com o soro. Eu fiquei arrasado, né? Com 13 anos, 14 anos eu tinha na época, quase 14, perdi uma referência da tua vida. Eu me lembro do meu pai e a minha mãe falando um pro outro, baixinho assim, achando que ele não estava sendo ouvido. Eu sempre fui escutar atrás das portas. Mataram o Pio. Quer dizer, era uma coisa que se sabia. Que se de Camboriú tinha chegado ao interior de um bairro de Blumenau onde eu vivia, é porque a notícia havia o telégrafo de boca a boca, alguma coisa assim, mas eles falavam baixinho, mataram o Pio. Levaram para Florianópolis e mataram. Parece que a notícia veio pelo rádio. Nem para a família diretamente, parece que foi assim, de imediato trazida. Então o rádio parece que anunciou e logo se espalhou pela cidade e região a notícia da morte do prefeito. Evidentemente criou-se aquele clima fúnebre. Eu não tenho muita lembrança do dia do velório. Não participei disso, mas meu pai foi para ver e ele contava que de longe já se via o tumulto no centro da cidade, na praça de muita gente, muitos carros estacionou longe, porém um silêncio sepulcral. Seguranças que a gente não se conhecia, que veio do regime, ou da polícia, ou do exército, da marinha, sabe? Eu não sei dizer, mas eu tenho notícia que essas pessoas, eles não deixavam nem as pessoas se aproximarem do caixão. Enfim, foi um clima assim de muito terror, de muito medo. Esse era a tônica, medo. No dia ninguém questionava, ninguém falava, a gente tem notícia de que era um silêncio sepulcral mesmo. Nada de especulações, nada de proximidade.
Eu só sei que eu me lembro que eu tinha um amigo meu, que estava do meu lado, e ele vai lá ver o teu pai. Eu disse, não vou ver. Vou ver, porque quero levar uma lembrança boa dele. Só me lembro de alguém falando que não podia chegar perto do caixão dele, né? Porque o caixão estava lacrado, não podia chegar, isso eu me lembro, que eu escutava as pessoas falando, que tinha que ficar com uma distância, né? Que está cheio de oficiais, né? Não vestido, mas paisando assim. Então isso eu me lembro bem. Parece que uma nuvem muito cinzenta veio a Balneário e tristeza total. Tristeza das pessoas. Principalmente as que a gente convivia, que não era possível, que uma pessoa boa daquela não podia morrer dessa forma, que o que ele tinha na cabeça para ter se matado, outros dizendo que não podia ser verdade, que havia a especulação já de que ele poderia ter sido matado e o suicídio uma invenção. Aí foi um alvoroço total, um corre-corre, né? A dona Amélia ela tinha ido um dia antes a Florianópolis. Ele morreu no dia do aniversário da mulher dele, quer dizer, morreu. Mataram, disseram que suicidou, mas já está provado que não foi suicídio, né? A revolta maior foi quando o corpo dele chegou aqui para o velório. A praia estava cheia, né? Balneário Camboriú, aquilo veio o Vale do Itajaí todo para cá. Repercutiu nacionalmente a morte dele. Então, desde a primeira fala a respeito da morte dele, foi prender um homem injustamente, aí já houve uma revolta. Inclusive, os próprios delatores dele, sabe, sentiram o drama, porque quando eles delataram o seu Pio, eles não esperavam o acontecimento trágico que houve. Ninguém esperava isso. Então eles mesmos ficaram apavorados, né? Uma cópia da denúncia, até hoje ninguém sabe quem foi botado debaixo da porta do meu cunhado. Uma cópia da denúncia. Daí é que se soube que foi o Arruda que tinha denunciado. Entende como é? Mas na época ele morava aqui na Avenida Central, ali em cima do lado do Dom João Odas, tinha um prédiozinho, ele morava ali. Mas a Polícia Federal já tinha pego ele, levado aconselhado para ele sair daqui. Ele não estava no dia que chegou o Higínio Pio aqui o corpo chegou aqui, ele não estava aqui mais. Realmente, no dia em que a comunidade esperava o corpo, o centro de Camboriú ali, né, estava apinhado de gente, muita ansiedade, muito nervosismo, muita coisa. E eu, como juiz, também, eu morava ali, né? Eu morava no centro. E aconteceu até um fato interessante. Eu estava no meio da multidão ali, e de repente chega um cidadão para mim e diz assim: doutor Maurício, está correndo um buchicho aí, um comentário aí de que os irmãos do Pio vão matar o Arruda hoje à noite. Poxa, mais uma tragédia, será que vai acontecer mais uma tragédia em Balneário? Eu olho e vejo um colega de curso, um colega que se formou em Direito comigo, naquela multidão. Eu olhei para ele, ele veio na minha direção e disse assim, eu perguntei: ô Cláudio, o que você está fazendo aqui, cara? Ah, eu estou aqui como um observador do 5º Distrito Naval aqui, da Marinha e tal. Você está metido nisso agora na Revolução? Deu uma piadinha para ele. Pois é, tal. Aí eu disse: bom, então eu vou te dar uma notícia. Eu acabei de receber uma comunicação de que os irmãos do Pio vão matar o Arruda essa noite. Se você quer evitar mais uma tragédia, dá um jeito de tirar esse camarada, de tirar o Arruda aqui de Balneário Camboriú. Esse Heraldo Arruda era um fiscal, ele perseguia, era da ex-UDN, ele não se conformava
que o Pio tinha sido eleito, ganhou a eleição aqui da ex dele. Ele não se conformou com isso, e o que ele fez? Ele começou, naquela época, ele fez uma denúncia, né? E a denúncia não tinha que provar nada. Eles pegaram a denúncia e levaram o homem para lá. Um grupo de jovens que nós tínhamos aqui, a primeira coisa que nós fizemos foi, nós íamos linchar o tal de Arruda, se nós conseguimos. Ele fugiu. Ele morava ali na Avenida Central, né? E nós, quando soubemos da morte, nós fomos lá na casa dele, ele já tinha fugido. Que a gente esperava que ele pudesse vir demorar para vir machucado por causa da tortura, mas morto, ninguém esperava que ele viesse morto. Claro que ele veio, mas ele veio em outro carro, como se dizia na época, era Calécia, né? A gente dizia Calécia, transportou o corpo, não foi a Veraneio. Então quer dizer que ele veio sem vida, ele foi com vida e veio sem vida. Eu estava presente no dia da chegada do caixão. Embora passados 46 anos, é uma imagem que eu não gostaria de ter visto. Deu a tragédia. E aí foi uma coisa incomensurável. Até hoje não houve nenhum evento que superasse esse trauma. Foi uma comoção já desde o dia. Foi o velório mais concorrido da cidade até hoje. Foram 396 carros. Uma coisa fabulosa. Os sepultamentos aqui não passavam de 20, 30 carros. O carro fúnebre já tinha chegado no cemitério e havia filas por aqui ainda. Então, foi uma comoção regional, que extrapolou a cidade de Balneário Camboriú. Pessoas estavam saindo do balneário Camboriú e seu Higino já estava sendo enterrado. Para vocês verem o tamanho do cortejo que foi isso, no enterro dele. O tempo de chegada no cemitério, ainda tinha pessoas saindo daqui, no cortejo, e ele já estava sendo enterrado em Itajaí. Um cortejo fúnebre, um dos maiores de Balneário Camboriú, e quiçá o maior. Eles tiveram que dar uma reforçada aí no policiamento, que queriam virar automóvel e queriam quebrar e opção de coisa. Ninguém se conformava com a injustiça cometida com o Higino João Pio. Mas 90% dos nativos do balneário de Camboriú e da nossa região choraram a morte do Higino Pio. O Higino Pio foi mais doloroso a morte dele do que para o Brasil a do Tancredo Neves. Foi mais dolorida a morte do Higino Pio do que o ex-presidente Juscelino Kubitschek ou a do Getúlio Vargas. O Higino Pio foi uma dor para todos os nativos do balneário de Camboriú. Aí depois ficou aquele clima, incerteza, suicidou-se, não suicidou-se, mas como e tal. Ficou aquela coisa, sempre a dúvida, né? Permaneceu durante algum tempo essa dúvida, né? Chegou a se suicidar, ficou envergonhado por isso, por aquilo, sei lá. Ficou sempre uma dúvida, né? Uma das verdades que eu acredito, eu já não acreditava que tinha sido alguma coisa assim, eu tenho a certeza que ele era inocente, que ele não tinha sido feito suicídio, né? E outra razão que eu também acredito, que o povo nunca acreditou nisso aí. Eu nunca vi alguém falar para mim da honestidade do meu pai, entendeu? Então nunca alguém chegou e disse, não, pô, teu pai fez isso, ou fez aquilo, eu nunca vi isso. Então para mim, eu jamais acreditei nisso e tinha certeza, como a certeza veio agora na Comissão da Verdade agora, que comprovou que ele não fez suicídio.
é que mataram ele, né? Então, isso para mim era a realidade e a verdade do meu pai, né? Nossa, tá tudo perfeito. Aqui, Paulo Stuart, Arno Preis, Divo Fernando de Oliveira, Frederico Maier, João Batista Rita, Luiz Eurico Terreda, Oswaldo Rui Fitzenreuter, Vânio José, onde é que está o Arno, Divo, Frederico Maier, Hamilton Cunha e Gino João Pio, aqui ó, prefeito Balneário. Em Santa Catarina existe um grupo que trabalha a formação da memória sobre a ditadura. Isso existe no Brasil inteiro. E esse grupo, que é um grupo de familiares e ex-presos políticos, denunciou o Estado brasileiro na OEA. A Corte Interamericana de Justiça condenou o Brasil. Entre os itens da condenação estava a formação, a criação da Comissão Nacional da Verdade. Quando foi criada a Comissão Estadual da Verdade, a Comissão Nacional da Verdade, o Estado de Santa Catarina também criou a sua comissão. Não é uma coisa que passou. É muito presente nas famílias que sofreram o desaparecimento e sofreram o assassinato dos seus familiares. Essa dor ainda é perene, essa dor ainda é presente. Então, é importante que a população conheça. E por isso que a Comissão Estadual em Santa Catarina, ela percorreu o Estado fazendo esse trabalho. E durante o exercício agora da coordenação como membro da Comissão Estadual da Verdade, a gente conseguiu assim, ter uma dimensão maior do que aconteceu no Estado, porque até então o que nós tínhamos, ou eu pelo menos tinha de conhecimento, eram casos esparsos no Estado, né? Muita coisa acontecendo no eixo Rio, São Paulo, Minas, Bahia, até Rio Grande do Sul, mas o Estado muito apático do ponto de vista, pelo menos do conhecimento da minha pessoa. E ao conversar com essas pessoas que estavam lá, foram testemunhas vivas, né, do que aconteceu, a gente vê que realmente a coisa no Estado não foi algo tão brando, né? Nós conseguimos levantar aí cerca de quase 700 catarinenses que tiveram, durante aquele período, pelo menos até agora, catalogados, né, no período de violação aos direitos humanos. Então, ou seja, não, é um universo significativo de pessoas, né? Tivemos 5 catarinenses mortos ou desaparecidos, mas apenas um no estado, que é o do Higino Pio. Os outros 4 todos identificados fora do estado. O caso do Higino Pio é 6 anos antes do Vladimir Herzog. Quando o Vladimir Herzog foi assassinado, eles já estavam acostumados a apresentar os assassinatos como suicídio. Nas fotos do Higino Pio é grotesco. De cara, qualquer pessoa, mesmo sem ser perito, dá para ver que o corpo foi colocado daquela maneira. O corpo está rígido, os pés no chão, um arame no pescoço. O arame no pescoço não se encontrava, não tinha uma fita, não chegava a fechar o arame no pescoço. Nós primeiramente verificamos que nesse laudo havia problemas de medida, ou seja, um local de suicídio, ele não é a regra, ele é a exceção. A regra é o homicídio. O suicídio é a exceção. E como exceção, ele tem que ser comprovado. Ele não pode ser dito, é um suicídio porque eu não tenho elemento de homicídio. E justamente a primeira inconsistência que a gente viu um quanto tanto grosseira nesse laudo, né? Foi dizer que foi um suicídio, né? Sem você ter elementos caracterizadores de suicídio. O prefeito era um homem alto, grande. A cabeça dele praticamente encostava no chuveiro. Era impossível ficar pendurado e morrer daquela maneira. Então, a maneira como eles apresentam é uma maneira grotesca. Essa posição é completamente antinatural para quem se enforcou, gente. Quem se enforca, o braço cai. E aí, com o tempo, você mantém esse braço na posição vertical, para baixo. Um dos médicos
deu um depoimento na Comissão da Verdade, disse que não se lembrava e de que provavelmente não tinha visto nenhum corpo. E o outro médico se recusou a vir. Os médicos que fizeram o laudo da morte do Higino Pio eram ambos militares, eram médicos militares. Quem fez a perícia e relata a perícia, a situação dentro da escola de marinheiro, foi um dentista. Então, é grotesca a justificativa deles para dizer que é suicídio. Ninguém tem dúvida do assassinato do prefeito. Talvez quanto à morte em si, a gente não tenha dúvida. A dúvida maior para mim é qual o interesse do governo, da ditadura, da instituição em eliminar um preso que não tinha conotações, não tinha definição ideológica. O que chamou a atenção nessa questão do Higino Pio é de que ele foi preso, torturado e morto por acidente, acredito que tenha sido isso, por satisfação de interesses locais. Não teve nada a ver, efetivamente, com ideologia política, apoio a grupos terroristas ou grupos de esquerda ligados à luta armada, absolutamente. Aquilo ali, no meu entendimento, dentro dos depoimentos que a gente conseguiu coletar, documentos e as histórias das pessoas que conviveram, que a gente conviveu na época, aquilo foi uma luta política local, onde o Higino, né, era protagonista, era um líder em ascensão, e de que contrariava interesses locais de algumas oligarquias daquela região, que até hoje estão no poder, e que deram um jeito de botar o Higino na cadeia. Foi exatamente isso que aconteceu. Ao ir para a escola de aprendizes, ficar encarcerado lá por 11, 14 dias, mais ou menos isso, ele é, em determinado momento, submetido à tortura e, no decorrer da tortura, ele sofre uma parada cardíaca. É o que eles chamavam de acidente de trabalho. Ele não resistiu à tortura e morreu. E aí simularam um enforcamento para dizer que ele tinha se enforcado. Foi esse o entendimento, esse foi o nosso, vamos dizer assim, a nossa conclusão sobre o que tem acontecido com o prefeito Higino Pio. Nós não tivemos o término total ainda do processo da ditadura militar. As formas de repressão de ditadura, elas continuam presentes. Tanto é que nós estamos fazendo aqui um grande movimento de criar mecanismos, criar comitê contra a tortura em Santa Catarina, né? Então, isso está muito presente ainda, porque a gente lá atrás, né, mesmo comemorando seus 36 anos da lei da anistia, isso não foi bem resolvido e os movimentos da ditadura, eles continuam ainda muito presentes no dia a dia, na sociedade e especialmente nos órgãos de repressão que a gente tem aí. O que me deixa triste é o desconhecimento de boa parte dos brasileiros do que aconteceu no passado. A privação da liberdade, a falta de democracia, a falta da liberdade de expressão, ver pessoas pedindo a volta da ditadura é algo realmente que me deixa estarrecido. Porque essas pessoas não sabem efetivamente o que elas estão pedindo. Eles não têm o conhecimento do que aconteceu. Sempre falavam, Pio, você é neta do Higino, né? Então, para mim sempre foi feliz e ao mesmo tempo eu sempre senti saudades desse vô que eu não tive o prazer de tê-lo, né? Agora a gente sabe do que a gente já sabia desde pequeno. Né, do que a família nunca teve dúvida de que o meu avô foi morto e é inocente. Tinha muita coisa. Muita coisa para falar. Agradecê-lo que me deu a oportunidade também de constituir uma família. Sempre nos apoiou, sempre nos deu todo afeto, tudo. Queria ter vivido muito mais com ele, né? Que era tão nova,
conheceu só um neto, uma neta, os outros meus filhos nem conheceu. E eu acho que seria a coisa melhor do mundo era a gente ainda se encontrar. Chamaria ele de pai e diria para ele que ele foi um exemplo na minha vida de muitas pessoas, que tudo que ele fez aqui na Terra foi correto. Talvez seja um pouco emotivo. Era uma coisa muito presente, entendeu? Nesse dia a dia com o seu Pio, a companhia dele ali na casa. Olha, diria tanta coisa boa, tanta coisa especial que... Mas eu acho que eu ia ainda olhar para ele e pedir o autorama, que antes dele morrer ele prometeu para mim. Obrigada a todos pela presença. Não esqueçam de dar um like e de se inscreverem aqui no nosso canal. Lembrando que amanhã teremos mais um artista e mais um filme para vocês.